pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma semana de estudos em geografia. Estamos no capítulo 6, onde o título é Estrutura Geológica. E dentro desse capítulo estaremos estudando durante essa semana o relevo brasileiro. Então vamos lá, pegue o seu livro, capítulo 6, página 178. O relevo brasileiro. O território brasileiro é muito antigo, com exceções como as planícies amazônica e a do Pantanal, que se formaram em eras mais recentes. Dessa maneira, por ter um substrato rochoso, por ter um solo rochoso já desgastado, há o predomínio de bacias sedimentares, ou seja, terrenos formados pelas rochas sedimentares em termos estruturais. Observe com atenção o mapa das altitudes do território brasileiro, que está na página 178. Neste mapa, nós podemos ver as diferenças do relevo brasileiro definidas por cores, que têm um padrão comum, isto é, representam a mesma classificação em qualquer mapa que se observe. Quanto maior a altitude, a cor será marrom. À medida que as altitudes decrescem, chega-se ao tom de verde, como a superfície mais plana, né? Então, de acordo com o mapa e a legenda, nós podemos observar como é o território brasileiro em relação às altitudes. Poucas são as regiões que estão pintadas de marrom, ou seja, que tem altitudes de 2.000 metros ou mais de 2.000 metros. Então, o nosso país ele é formado, de modo geral, com um relevo mais baixo do que 2.000 metros. Com isso, nós podemos responder a seguinte pergunta, que está lá na página 178. Quais são as altitudes predominantes no Brasil? Pensa um pouquinho e responde. Isso mesmo, os terrenos brasileiros apresentam predominantemente altitudes inferiores a 500 metros. Muito bem. Ainda observando o mapa da página 178, vamos responder juntos a pergunta que está na página 179, lá em cima da página, na parte superior da página. Quais são as planícies brasileiras? Pensa um pouquinho, observa o mapa. Muito bem, você respondeu corretamente. As grandes planícies brasileiras são a planície amazônica, a planície do Pantanal e a planície costeira. Vamos continuar do texto da 179. Se por um lado o Brasil está mais afastado do encontro das placas tectônicas, lembra? Nós estudamos isso? E não há dobramentos modernos, também vimos essa informação na semana passada. Por outro lado, sofreu as consequências do levantamento da Cordilheira dos Andes. Na formação dos Andes, houve uma pressão imensa que repercutiu no Brasil, deixando falhas em nosso território, com bacias sedimentares dobradas e formação de grandes planícies, como a do Pantanal e a Amazônica. Nós temos a imagem do nosso livro da área do Pantanal Mato-Grossense, lá no Mato Grosso do Sul. Trata-se de uma das bacias sedimentares, ou seja, uma região formada por rochas sedimentares mais novas do Brasil. Classificação do relevo brasileiro. A partir de 1940, vários geógrafos mapearam o relevo brasileiro, classificando-o pela altitude, pelos processos de erosão e sedimentação e até pela fotografia aérea, aerofotogrametria. Nos mapas a seguir, você pode observar as diversas classificações. Temos aqui o mapa de relevo do Brasil conforme o geógrafo Aziz Nassib Absaber. Para ele, no relevo brasileiro, a definição de planalto e planície inclui somente processos de erosão e de sedimentação.
somente a erosão e a sedimentação. Observe no mapa que não tem nenhuma indicação em relação à altitude. O próximo mapa é de acordo com o geógrafo Haroldo de Azevedo. Para o Haroldo de Azevedo, a definição de planalto e planície inclui somente o fator altitude. Então, observe o mapa que somente ele indica a altitude do relevo brasileiro. E, de acordo com o geógrafo Jurandir Ross, o mapa do relevo do Brasil, ele tem como definição de planalto, planície e depressão os processos de erosão e sedimentação e também a altitude. Então, observe no mapa essas informações. Ele representa no seu mapa de relevo os planaltos, as depressões ou vales e as planícies. Onde está a altitude dessas regiões, desses locais? A altitude está representada através das cores, ok? Então, ele utiliza as cores para representar as diferentes altitudes do relevo brasileiro. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma videoaula de Geografia. Espero que tenham compreendido o assunto que nós estudamos. Façam as atividades propostas no material de apoio e até a próxima, pessoal. Deus abençoe a todos.